Olá, você que nos acompanha aqui pelo YouTube do Comunica, eu sou o Marcos Vinas e a gente está começando aqui então o primeiro episódio dessa coluna nova chamada Comunica Pop. Aqui é uma plataforma para a gente trazer filmes, livros, quadrinhos, peças de teatro, enfim, tudo que envolve a cultura pop. É um espaço para a gente debater e falar sobre isso, falar de artigos acadêmicos a respeito, trazer vocês para o debate também, por meio dos comentários e a participação de vocês que estão nos assistindo vai ser muito importante. A gente vai estar aqui toda segunda-feira, às 17h30, a gente sobe o vídeo novo. E para o nosso primeiro episódio, a gente está aqui com a Cecília Fernandes, Letícia Dias e o André Roberto, e cada um deles vai falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é o filme V de Vingança. O filme V de Vingança, ele foi lançado, começou a ser produzido em 2005, foi lançado em 2006, e é um filme que trata de uma realidade distópica numa Inglaterra, onde um regime fascista, né, conseguiu se apoderar, né, da nação e mantém o povo sob controle. É meio que um mix de muitas outras histórias, né, que tem esse mesmo pano de fundo, mas nele se ergue um vingador, que é o V, e ele se baseia na revolta da pólvora que aconteceu de fato na Inglaterra, né, e a máscara do Guy Fawkes acabou se tornando um grande símbolo, como a gente vai ver, isso discutido aqui hoje. A realidade é essa: a gente tem a personagem, a gente tem nosso protagonista, uma co-protagonista e muitos outros que foram estruturados dessa forma. Tá? Então, já vou abrindo com a minha parte, que é a primeira, que é de análise da produção cinematográfica, né, do filme em si. Ok? Então, vamos partir para lá. O filme é V de Vingança, como vocês puderam ver aí, e a primeira coisa que eu quero falar é sobre a adaptação, né? O quadrinho, é claro, tem um monte de outros detalhes que não dá para a gente explicitar no filme, não dá para a gente nem sequer discorrer a respeito disso, em função do tempo mesmo, né? Se não me engano, foi Alfred Hitchcock que inventou uma lei, que o filme tem que durar 1h30, que é o tempo que a gente aguenta ficar sem fazer xixi no lugar, né? Então, os filmes duram em média 1h30, né? Alguns, claro, duram mais, mas a média é essa, né? No universo do quadrinho, é claro que como eles têm mais tempo para se desenvolver lá, tem muitos detalhes que a gente não percebe no filme. Por exemplo, a estrutura governamental no quadrinho se chama cabeça, né? E ela tem os olhos, os agentes que são os olhos, os agentes que são os ouvidos, os agentes que são as bocas. Claro que cada um para um determinado fim, né? Os olhos observam, colocam câmeras na cidade para observar as pessoas, os ouvidos escutam o que as pessoas falam, né? Uma forma de controlar a população, e a boca é a mídia, sendo o cérebro o grande mandatário lá, que é o Adam Sutler no filme. E, se não me engano, Adam Susan, no quadrinho, o nome dele é Adam Susan, se eu não me falha a memória agora, né? Então, assim, no filme a gente vê os fingermans, né, que são os dedos, né, os dedos dessa cabeça, é onde essa cabeça encosta nas pessoas. Esses detalhes todos não dá para colocar no filme. Então, para se adaptar ao filme, muita coisa tem que ser cortada, né? E aqui a gente vai nesse primeiro tópico. Cinema é produto, é para vender, é para atingir o máximo de pessoas possível, ok? O público do quadrinho é um público diferente do público de cinema em geral, né? O público de quadrinho, ele já tem uma certa educação para compreender os personagens, né? Tanto que a gente tem muito anti-herói nas histórias em quadrinho, muito mais do que no cinema. Às vezes a gente torce pelo bandido, a gente torce pelo cara mal, justamente por ver nesse cara mal outros valores que estão por baixo desse título de cara mal, né? Já o público médio do cinema não vê isso. A Eve, por exemplo, no quadrinho é uma personagem que é uma prostituta já, assim, começando a se estabelecer em começo de carreira, mas já uma prostituta. No filme ela trabalha numa emissora de TV, ela tem um emprego regular, ela é uma pessoa bacana, né? Eu digo regular porque não que a prostituição não seja um subemprego, mas ele não é regular, não é legal ainda, o que é um crime, né?
Para mim, deveria a prostituição ser, sim, legalizada e homologada e autorregulamentada. Mas, enfim, não é nem esse o mote. Vamos continuar. Então, para adaptar, né, o filme para o cinema, para ficar mais palatável a história, muda-se um pouco os personagens, todos eles sofreram alterações, né, justamente porque o público é diferente. O público de HQ vai ver o filme do seu quadrinho no cinema? Vai, ele vai ver. Mas eles não são a maioria. Né? Não são eles que provocam os blockbusters, né? As bilheterias infindáveis. Né? E, por fim, a gente tem uma estrutura de arco dramático que tem que ser respeitada. Né? Assim, o arco dramático ali são, de acordo com o Sitfield, os 3 pontos de virada. Né? O primeiro deles, o primeiro ato, é a introdução dos personagens, e no final do primeiro ato temos a introdução do dilema, que é o ponto de virada. Daí a gente se intensifica, a história se desenvolve, e lá no terceiro ato a história tem o seu desfecho. Então não dá para contar toda a história do quadrinho, que são né, vários fascículos, em 1h30, 1h e pouquinho, e fazer desse filme um filme ainda emblemático. Ainda assim, o trabalho da Lily e da Lana Wachowski foram, sinceramente, uma adaptação, para mim, fantástica. Né? Eles conseguiram, analisando o filme sendo filme, quadrinho sendo quadrinho. É claro que se eu for comparar os dois, como eu disse antes, vai faltar coisa que só o quadrinho explicou e tal, tudo mais. Mas se você observar as obras separadamente, eu li o quadrinho muito antes de ver o filme, então quando eu vi o filme eu já estava meio limpo, porque eu não lembrava 100% da história. E depois, aí adorei o filme, aí reli o quadrinho, aí achei o filme ruim. Aí agora, hoje, já consigo separar os dois de uma forma que eu consigo avaliar seguramente os dois. Né? A decupagem que foi desenvolvida aí já pelo diretor, né, é uma decupagem que, em alguns momentos, nos momentos principais, mais célebres, a decupagem para nós do audiovisual é diferente do pessoal de jornalismo. Né? O pessoal de jornalismo chama de decupagem, o que a gente chama de minutagem. Né? Para nós, no audiovisual, a decupagem é justamente a definição dos planos, enquadramento, a fotografia, a luz, como é que é a composição do storyboard, né? Como é que aquela cena vai ser realizada. Né? Em alguns momentos, há imitação clara de quadros que são extraídos do HQ original. Né? Mas a maior parte do momento, a decupagem é narrativa clássica mesmo, é bastante plano médio, plano contra plano, que também rola muito nos quadrinhos. E assim, né, os Dutch angles, né, assim, os ângulos enviesados e tal, rola muito também. Mas em caráter de homenagem. Né? A ordem dos eventos também foi alterada. Né? No quadrinho ele explode primeiro o Old Bailey, o parlamento, para depois explodir o Old Bailey. Né? Isso foi invertido porque, para um senso geral fora do público inglês, o parlamento tem um peso muito maior. Então, se colocar isso como uma meta, um objetivo, é um negócio que vai dar mais peso. Né? A temporalidade muda. Né? O quadrinho começou a ser escrito em 82, mas a história se passa em 97. O filme foi lançado em 2006, mas a história se passa em 2035. Né? Então, é uma realidade distópica futura. Né? E os personagens foram reacomodados, todos eles, para se adaptarem a essa história. Né? O V, que é um personagem muito mais denso no quadrinho. O quadrinho, porém, tem muito menos cenas de ação e de violência do que no filme em si. O filme tem muito mais ação. Né? O quadrinho é um pouco mais de desenvolver a história. Mas está aí o personagem com a máscara do Guy Fawkes, que ficou assim, né, emblemática para o mundo inteiro. A gente tem a Eve Raymond, que essa sim não é a protagonista. Né? O protagonista é notoriamente o V, né? E o conceito disso, para você achar o protagonista aí na sua produção, é simples. É só se você tira esse personagem, a história acaba. Se a história acabar, esse cara é o protagonista. Né? No caso, se a gente tirar a Eve, a história não acaba, mas se a gente tirar o V, acaba. Mas ela tem uma jornada de monomito, a jornada do herói, muito mais intensa do que a do V em si, apesar de que o V também tem grandes mudanças. Né? A gente tem o Adam Sutler, que é o grande ditador, né, o grande mandatário. Se você olhar, tem um perfil bem similar a outros ditadores e proto-ditadores da atualidade. Alguns deles aqui na região aqui da Grande Goiânia, tipo ali Distrito Federal, tem alguns. Com esse perfil, cabelinho de lado, cara de mal e aquela coisa toda que eu faço e aconteço. Tá aí o exemplo, não podia ser mais emblemático. As Wachowski foram proféticas, né?
uma realidade que eles estão tentando fazer similar ao que rolou no filme. E tem o Gordon Dietrich, né, que é o apoio dela, é o apoio dela fora da loucura, né, do ver, né, é o apoio racional dela na sociedade de verdade, do grande Stephen Fry. Vai ficar aqui na descrição uma entrevista que o Stephen Fry fez com o Bolsonaro, ainda deputado. Interessantíssimo, né? E por fim o Eric Fisher. O Eric Fisher, interpretado no filme pelo Stephen, outro Stephen, né, o Ray, e que ele é o nosso fio condutor. É ele que a gente segue, ele que descobre as coisas, faz a conexão para que a gente possa entender o que está acontecendo na história. Fica a minha recomendação para você que não assistiu, claro que já rolou muito spoiler aqui, né? Mas para você que não assistiu, fique ligado e assista. Eu passo a minha bola agora, né? Encerro a minha parte aqui. Letícia, minha querida, arrase, por favor. Olá! Então, quando o filme ele foi lançado em 2006, ele foi muito, ele foi positivamente recebido no geral pelas críticas. Só que se a gente for olhar a avaliação dele no Rotten Tomatoes, que é tipo muita gente usa como, sabe, referência, tá com 73% de aprovação. Por que 73%? Se você for olhar o consenso crítico, apesar de todo mundo estar elogiando a fotografia, a atuação, o enredo e tudo, existiu um certo problema com relação à questão de apologia ao terrorismo, que se você for assistir o filme, você vê explosões e luta contra sistemas opressores e tal, e aí as críticas foram divididas nesse quesito, ainda mais porque no contexto de lançamento, o filme foi muito associado ao 11 de setembro, que tinha ocorrido, tipo, apenas 5 anos antes, sabe? Então o pessoal ficou, tipo, extremista e tal. Mas teve um crítico especial chamado Harry Gary, se não me engano, um segundo, aqui. Ele disse que ele foi muito pontual ao dizer que o filme envelheceria muito bem, porque se a gente for analisar hoje em dia, o V de Vingança, apesar de ele estar restrito a um público cult, assim, ele ganhou uma proporção, tipo, além do que Hollywood e até o próprio Alan Moore previram, sabe? Porque ele se tornou um símbolo político muito forte. Então, quando o Harry Gary foi e falou, tipo, um culto favorito cuja reputação só será reforçada com a idade, tipo, ele foi meio visionário também. Enfim, agora vamos falar sobre a questão da divulgação em massa promovida por Hollywood e a questão com a briga com Alan Moore. Quando uma obra é adaptada, geralmente sempre rola problemas, tipo, tanto pelo pessoal que leu a obra original, quanto pelo pessoal que não leu e ficou satisfeito. Se você leu, tipo, um livro e gostou muito, acompanhou a saga e fica descobrindo que ele foi adaptado, que vai ser adaptado ao cinema, você já tem, tipo, tudo reproduzido na sua cabeça. Então é mais fácil, você ver os personagens de uma forma, você tem a sua própria interpretação da narrativa. Então, tipo, eu acho que independente do que forem fazer, não vai ser perto do seu ideal. Agora, imagina se você escreveu, tipo, algo, e vê aquilo e fala, não foi isso que eu escrevi, não era essa mensagem que eu queria passar. E foi meio que isso que o Alan Moore sentiu. Tanto que ele meio que se recusou a assistir o filme de início, porque ele ficou, nossa, já tive outras 2 adaptações que não deram certo, que foram Liga Extraordinária e do Inferno ao Inferno, não lembro, não me recordo direito. Mas enfim, ele não estava feliz com o que estava acontecendo, e quando assistiu o V de Vingança, quando saiu o V de Vingança, ele já meio que se afastou um pouco da produção, tanto que ele nem foi consultado, ele nem serviu como, sabe, alguém para dar umas dicas, igual a gente vê no caso de Game of Thrones, que o George R. R. Martin, pelo menos, tentou, sabe, fazer parte do processo de execução, até a 5ª temporada, depois que ele saiu do The Way. Mas enfim, aí tem essa questão de, tipo, do conflito, da democratização do ideal, que Hollywood meio que expandiu, tipo, muitas pessoas tiveram mais acesso, porque o público dos quadrinhos é bem restrito. Enfim, tiveram mais acesso, só que meio que perdeu um pouco a essência da ideia, sabe? Só que o alcance, tipo, que acabou atingindo foi muito além do que tanto a indústria quanto, tipo, o próprio criador da narrativa estavam esperando. Daí,
eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão do ativismo político, sabe? Relacionado à obra. Tipo, a máscara do Guy Fawkes, que é meio que um tiradentes britânico, se tornou um símbolo de revolução e subversão aos sistemas autoritários. Então, hoje em dia, se você for em um protesto, provavelmente você vai achar alguém com uma máscara assim. E, além do filme, um grande responsável por tornar, tipo, essa máscara um símbolo de revolução e subversão foi uma legião, foi um grupo cyberativista chamado Anonymous, que adotou essa máscara nos vídeos, sabe? Então, meio que ajudou a consolidar ainda mais ela culturalmente. Agora, por último, eu quero falar um pouco sobre como que se consolidou na cultura pop em geral. Errei. Um segundo. Enfim, ok. Consolidação aqui. Se a gente for parar para pensar, existe muitas coincidências, tipo, muitos personagens que a gente pode traçar um paralelo com algumas características semelhantes ao que a gente vê no V, por exemplo. E geralmente esses são personagens, como o Marco disse anteriormente, tipo, meio antagônicos, sabe? Se a gente for parar para pensar, a gente não sabe se eles são mocinhos ou vilões, são os famosos anti-heróis. Embora o Coringa ele esteja caracterizado como vilão, quando a gente vê ele em certas narrativas, você não sabe muito bem o que é. Tipo, você julga o que ele tá fazendo, você sabe que talvez os métodos não estejam tão certos assim, mas você meio que consegue entender o que tá motivando ele. E por isso que muita gente compara o V a esses dois personagens, tanto o Coringa do Heath Ledger quanto o Coringa do Joaquin Phoenix. O Coringa do Heath Ledger tem mais aquela questão anarquista, sabe? Tipo, como tem toda uma vontade, um desejo de mudar um sistema. Oi? 1 minuto, viu, querido? Ok. Um desejo de mudar um sistema. E na questão do Joaquin Phoenix é muito engraçado porque é uma questão totalmente contrária, porque a gente vê o V como um indivíduo que, embora ele tenha, o ideal, ele também é motivado por questões individuais, tipo uma vingança. E é o que o Coringa do Joaquin Phoenix faz exatamente. E por último, eu só vou falar da questão do Mr. Robot, que, embora não seja tipo uma máscara do Guy Fawkes, é bastante referenciado. Então, tipo, ele usa V de Vingança como referência porque veio do Anonymous. Então, tipo, foi indiretamente influenciado. E isso é bem legal. Enfim, agora eu vou passar a bola para Cecília. E é isso. Bom, antes de tudo, eu acho válido dizer que essa foi a primeira vez que eu assisti ao filme. Então, nesse embalo da primeira experiência, eu optei por falar brevemente sobre 3 pontos que me chamaram muita atenção, que é a direção fotográfica, a construção narrativa e o que eu chamei de flerte com o cenário social atual. Para começar, na construção da narrativa, eles utilizam muito do recurso do paralelismo, né? Tanto para apresentar os personagens quanto para desenvolver o arco deles. Logo no começo do filme, nos minutos iniciais, a gente tem aquela cena em que a Eve e o Vi estão se arrumando, cada um para um contexto diferente. A Eve para ir a um jantar com o chefe e o Vi para explodir o Bailey. Essa sequência e essa sucessão de paralelos que eles fazem serve não somente para poder apresentar algumas características dos personagens, mas construir os caminhos individuais que levam eles a se encontrar mais adiante, desenvolvendo essa história dos dois como personagens e como um casal, tudo aquilo. Essa ferramenta narrativa do paralelo é muito forte em outras cenas do filme, como naquele momento em que a Eve toma um banho de chuva depois da experiência da prisão, todas aquelas cenas de tortura, aquela incerteza que você não tem muita noção do que está acontecendo. E nesse instante a gente vê o paralelo com as imagens do Vi de Larkhill, naquele instante de libertação durante o incêndio da estrutura. E também acontece quando a gente assiste o chanceler discursando no 5 de novembro, ao mesmo tempo em que rola o sequestro e a eventual execução dele. Para além da construção da narrativa, eu acho relevante a gente falar sobre a direção fotográfica, que para mim é um dos pontos mais brilhantes do filme. O jogo de luz e sombra que eles fazem, além da questão dos ângulos e dos enquadramentos, conta grande parte da narrativa, se não mais do que as falas que estão no roteiro, que basicamente consistem de referências e citações históricas. Nesse sentido, eu quero dar foco a 2 utilizações marcantes.
A questão do uso da luz, da incidência da luz sobre as cenas e sobre os atores, né, os personagens, mas principalmente da luz amarelada em contra-plongé, aquele ângulo de baixo para cima, que eles utilizam principalmente na reunião dos comissários com o chanceler. Essa luz de baixo para cima, no formato afunilado, além de reforçar a ideia de mistério, segredo, superioridade e dominação, ela fala muito sobre a relação de poder e a hierarquia dos personagens envolvidos. Então, a gente tem uma sala totalmente escura, que a grande presença, a iluminação principal, parte do chanceler. Essa utilização é muito comum em filmes com essa discussão política que aborda o totalitarismo e os governos autoritários, né? Eu não sei se foi a presença da Natalie Portman, mas um exemplo que ficou muito fixo na minha cabeça foram os 3 volumes em ordem, não de lançamento, né, a ordem cronológica de Star Wars, porque a gente percebe muito nas cenas do Palpatine. Um outro uso que eu queria destacar é o uso do efeito Kuleshov nas cenas do Vi. Eu acho que o Marcão consegue aprofundar melhor nesse assunto, mas assim, as montagens que eles fazem são tão marcantes, o uso das luzes e as sequências, que eles fazem com que a gente consiga interpretar diferentes sentimentos e intenções numa máscara. Então é como se eles animassem aquele objeto e transmitissem diferentes intenções. Com esse efeito e com esse uso, a gente consegue se aprofundar na compreensão do personagem, a gente consegue entender nosso protagonista, as dores, a luta que ele está realizando naquele momento, e isso faz com que a gente tenha uma relação com as intenções dele para além da fala, da intenção do tom de voz ou dos trejeitos físicos. Eu acho que isso consiste muito em usar a direção fotográfica para completar o roteiro. E para concluir, eu quero falar sobre como o filme é pontual no aspecto social. Eu imagino que o André vai aprofundar um pouco mais nisso, a Letícia já falou sobre também. Como é um filme feito há vários anos, uma ambientação futurista, ele tem umas críticas muito certeiras que eu acho que valem a pena. O filme é repleto delas, mas eu escolhi algumas citações para poder focar e fazer ligações com os cenários atuais. Para além do hacktivismo, do Anonymous, do significado que a máscara tomou e toda essa movimentação que a gente tem visto hoje, eu prefiro focar em algumas frases como, por exemplo, força através da união, união através da fé, e diz respeito ao uso comum hoje em dia de frases políticas com elementos fortes na composição, mas que faltam nas ações, né? Eu acho que a gente nem precisa citar muitos exemplos de representantes políticos e governos que utilizam esses jargões, mas na prática não conseguem executar o que promovem, né? Outra que me marcou é quando os Fingerman, numa tradução horrível para português de Homens-Dedo, abordam a Eve logo no começo do filme e dizem, abre aspas, ela nos ameaçou, isso significa que podemos agir como acharmos necessário, fecha aspas. Isso para mim bate muito com a situação de abuso de autoridade policial que a gente vê no Brasil há anos e recentemente tem estourado nos Estados Unidos. E, por fim, para poder passar a bola para o André, puxando para o lado do jornalismo, que é a minha área, a área da Letícia também, quando o chefe das comunicações, o Descom, diz, abre aspas, nós compartilhamos informação, não as inventamos. Logo antes da emissão de um boletim de notícias que eles inventam uma outra história sobre a demolição do Bailey. Para mim, essa frase ela é extremamente ilustrativa da crise que a gente vive hoje no jornalismo e da falta de confiança nas informações que a gente recebe diariamente. Eu acho que eu consegui abordar tudo, eu tinha bastante coisa para falar, mas esses foram os pontos que eu observei no filme, e eu acredito que quando a gente assiste a obra, prestando atenção nessa e em outras questões que foram apontadas aqui, a narrativa se torna muito mais densa do que só o tempo de duração do filme. E agora eu passo a bola para o André, que eu estou bastante curiosa sobre a abordagem dele. Aí, André, mete bronca, querido. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo vendo. Enfim, bom, pegando um pouco do gancho aí do que todo mundo falou e especificamente da Cecília, você percebe o grau de verossimilhança entre o mundo real e o ficcional, né, e do que diz respeito aos aspectos políticos, sociais, culturais que envolvem essa obra, né. Então, assim, até para situar um pouco, né, trazendo um pouco desse enredo para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, lá em 2018, as notícias davam conta de que o livro 1984, do George Orwell, esgotou nas lojas dos Estados Unidos por conta da vitória do Donald Trump nas urnas, né? Então, assim,
Não é surpresa quando se vê pessoas recorrendo a determinadas obras, mesmo que ficcionais, mas ainda assim contextualizadas, que ajudam na compreensão de mundo e das virtudes e mazelas humanas, né? Nós estamos falando, todas essas obras artísticas, elas falam sobre aquilo que mais é caro nas nossas vidas, que é a alma humana, fala sobre os aspectos da humanidade. Então, é um processo natural, porque os indivíduos buscam formas de entender o cenário mundial, político, social, cultural, e como isso pode afetar o nosso dia a dia, afetar o futuro, né? Então, a ficção distópica, ela atende ao quesito de especular a quantas andam a sociedade moderna, e como isso pode ser um espelho, um retrato da nossa própria realidade. Esse cara aqui, o Michel Maffezoli, ele trabalha muito com essas questões entre o real e o imaginário na modernidade. Então, ele polemiza ao afirmar que o imaginário é um tipo de realidade, que a distopia, inclusive, se aplica a isso. É uma série de análises críticas e subjetivas do mundo e da humanidade mediada pela ficção, né? Como uma espécie de metáfora, de analogia. Então, para o autor, o imaginário é o estado de espírito de um grupo, de um país, de um estado-nação, de uma comunidade. O imaginário estabelece vínculo, é ele que dá a liga, né, que é o cimento social daquilo que a gente estuda dentro da universidade. Então, a cultura, no sentido antropológico, contém uma parte de imaginário, mas não é reducionista, não se reduz a isso. É mais ampla, porque fala do estado de espírito que caracteriza um povo. Então, o imaginário apresenta esse elemento racional, mas também outros, o onírico, o lúdico, a fantasia, o imaginativo, os sonhos, enfim, ambos, tudo isso é construção mental potencializadora, segundo Maffezoli. E, como diria Paulo Freire, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Nós estamos no mundo, nós estamos envolvidos com a mídia, nós quatro aqui estamos envolvidos com a comunicação, né? Então, constantemente somos afetados pela mídia e, assim como Thompson faz, ele apreende essa informação e compartilha todo o entendimento que ele tem, metaforizado, analogizado pela mídia. Então, a distopia, ela tenta se espelhar no cenário real para narrar os contextos de crises políticas e sociais mais relevantes. E esse ano de 2020, ele foi assim, não chegamos nem na metade do ano e nós já tivemos várias situações que vão ficar marcadas para sempre, que faz a gente, inclusive, pensar, se a gente não está vivendo uma distopia, ou uma parte dela, né, o caso do George Floyd nos Estados Unidos, a pandemia que está afetando a vida de todo mundo à escala global, várias repressões, violências, mortes, né, nós ficamos atônitos, absortos, indagando até onde se encontra o limite entre a realidade e a ficção. Então, é nesse cenário atual, o cenário de 2020, que ressurge esses questionamentos da história V de Vingança, do Alan Moore e David Lloyd, que foi idealizado ainda nos anos 80, mais de 30 anos atrás, e que transporta o leitor a um futuro não tão distante assim, né? A obra, ela continua extremamente atual por fazer críticas sociais a regimes totalitários, beligerâncias, violência e mediatização, entre tantos outros assuntos que a HQ se aprofunda, né? Não estou desmerecendo o filme, porque eu assisti e achei ele bem relevante para os dias de hoje, não falta crítica. A HQ também, mas nós sabemos que são cada um do seu quadrado, cada um tem a sua forma de representação, e que bom que o filme fez essa representação de forma excelente. Então, o enredo da HQ, ela se passa numa Inglaterra de onde ocorreu uma guerra nuclear que assolou o mundo, e desse ponto em diante surge um regime totalitário que passa a controlar o cidadão através de opressão e medo. Esse regime totalitarista também possui seus campos de concentração, né, onde aqueles que não se adequam ao novo sistema vigente são submetidos a maus tratos, interrogatórios, tortura, morte, nada muito parecido com o mundo real, né? Nós estamos falando de uma obra de ficção. Mas então, nesse cenário surge V, a personagem central que ousa desafiar o sistema, tornando-se não apenas o salvador desse cenário caótico, mas também tornando-se uma poderosa força simbólica, um conceito, uma ideia de luta de classes, né? Como ele mesmo diz,
por baixo dessa máscara não há mais do que carne. Atrás dessa máscara há uma ideia. E ideias são a prova de bala. Sendo que, então, ele é temido através da representação de uma ideia que se opõe ao regime totalitário que a obra apresenta. Mas, aos poucos, fica claro que V é mais do que uma pessoa. Ele representa o conceito imagético dessa ideia de contestação. André, não há muito um minuto, tá? Fechou. Tá bom. Não há muita informação sobre o personagem, né? Não se sabe se ele é homem ou mulher, se ele é branco, negro, se é homossexual ou heterossexual. O autor, o Alan Moore e o David Lloyd, eles não estão interessados nisso, né? O maior interesse, a mais-valia da obra está no potencial de forma de resistência que esse personagem pode trazer e que pode também ser qualquer um que vive na sociedade, né? Basta, como exemplo, aquele lance dos 20 centavos de alguns anos atrás, que era uma coisa aparentemente pequena, mas que se tornou um monstro, né? O gigante acordou, né? Para finalizar, nós temos aí Umberto Eco. Eu gosto muito de trabalhar com ele no mestrado, que ele diz o seguinte: ler ficção significa jogar um jogo através do qual somos capazes de dar um sentido à imensidão de coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer no mundo real. Então, quando você tem contato com obras como O Conto de Aia, Fahrenheit 451, Laranja Mecânica, Revolução dos Bichos, Matrix, que são dos mesmos diretores de V de Vingança, X-Men, né? Então, a gente é presenteado por um caldeirão de ideias em ebulição, pronto para arregaçar as mangas e despejar críticas sociais que nos ajudam a repensar o mundo. Essa é a minha contribuição na questão dos quadrinhos, e eu vou deixar agora, vou voltar para o debate, deixa eu só fechar aqui, e a bola está contigo, Marcão. Beleza, só caráter de conhecimento, uma pequena corrigenda, André. Lily, Lana, Wachowski realmente escreveram e dirigiram Matrix, mas o V de Vingança, elas só escreveram um roteiro. O filme foi dirigido pelo James McTighe, que foi, inclusive, o assistente de direção, o primeiro assistente de direção da trilogia Matrix, né? Ele meio que foi preparado para fazer o V de Vingança depois, foi treinado pelas duas, e é como se elas estivessem dirigindo, porque ficou muito bom, realmente, o que ele fez. Muito bem, pessoal, a gente fez aqui então a abordagem, a gente conseguiu dessa vez se organizar um pouco melhor com o tempo, né, o que é mais legal nesse teste. Então eu posso falar com calma de algumas coisas que a gente pode agora todo mundo desmutar, já está todo mundo desmutado, né? Beleza. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, rapidamente, cada um de vocês, de alguma outra obra que tem essa característica de atemporalidade, que são uma reafirmação de que a sociedade demora a mudar em alguns aspectos. Alguém tem algum de pronto aí para mandar? O André acabou de citar um monte, né? Matrix, Star Wars, né? Todos os livros do George Orwell, na verdade, né? Tipo Revolução dos Bichos, o 1984, tipo... Acho que qualquer distopia que a gente citasse aqui seria bem atual. Tipo Black Mirror, por exemplo. Tipo Black Mirror, José Saramago também faz muita alusão a isso, né? Ele tira elementos da sociedade para mostrar o quanto é frágil o tecido social. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção nas ambientações distópicas são assim: gente, como é que esse povo foi parar lá? Como é que esse povo aceitou isso? Eu sou um estudante ávido da Segunda Guerra Mundial e do seu teatro, do seu contexto. Cara, como que o povo alemão entrou nessa? E aí, hoje, vivendo a experiência que eles viveram lá, é devagarzinho. É um processo lento de mentiras que vão sendo repetidas. Olha a crise, olha a crise, olha a crise, olha a crise, olha isso é horrível, isso é corrupção, corrupção, corrupção. A corrupção teve, a vida inteira teve, entendeu? Teve corrupção de todos os partidos, mas, de repente, a gente acaba numa situação muito similar ao filme, né? Com um governo abjeto, sombrio, que a gente não sabe o que vai fazer ou não, e a grande maioria fica refém do medo, não é verdade? Eu vejo... Opa, perdão, fala aí, André. Não, é só uma coisa, é quase uma inércia cultural, né? Porque
porque a gente vê isso, essa questão da distopia, de usar a cultura, a arte como forma de contestação, a gente vê constantemente isso acontecer desde que o mundo é mundo, e a gente vê as lutas e a gente vê, parece que não tem fim, parece que não há vencedores, né? Parece que os vencedores são os outros, né? E a cultura em geral fica passiva diante disso tudo, né? Eu lembrei da obra do Fahrenheit 451, que tem filme das antigas e teve um recentemente também, que fala sobre a perseguição aos professores universitários, queima de livros, né? Aquela questão de, assim, da cultura sendo colocado abaixo por questões políticas e as pessoas aceitando. Eu lembro que eu li isso na época, ainda fui no quadrinho, primeiro eu li o quadrinho, depois eu vou pro livro. Então, nessa época que eu li o quadrinho, as imagens bem grotescas, inclusive dos livros sendo queimados, de uma senhora que não queria abrir mão do livro de forma nenhuma, porque aquilo era a vida, era a cultura dela, e eles queimaram os bombeiros, inclusive, que eram os censores fiscais, né, os fiscalizadores daquela distopia também, eles que não estavam ali para apagar incêndio, na verdade estavam lá para provocar o incêndio, então eles queimavam o que eles viam pela frente, né, e a gente acaba lembrando daquelas piras, aqueles fogos de queima de livros que a gente vê em alguma coisa na Alemanha nazista, né? Na Alemanha nazista, e também eu lembro que esses dias eu assisti de novo aquele documentário Arquitetura da Destruição, que a gente viu o Adolf Hitler passeando lá pelo que sobrou lá da guerra. É uma coisa muito surreal, né? Eu penso muito. Pessoal, a gente vai ficar sem tempo agora, tá? E eu preciso dar alguns recadinhos importantes, tá? A gente encerra aqui essa apresentação. A gente agradece demais a todo mundo que assistiu, você que ficou com a gente. A gente pede para que você compartilhe esse conteúdo com seus colegas aí. Se você é da FIC, se você não é da FIC, compartilhe com seus amigos. Venha participar com a gente, escreva aqui nos comentários aqui embaixo. E se você quer que a gente aborde um tema específico que a gente discutiu aqui, ou que a gente nem discutiu aqui, mas que você quer que a gente traga para a discussão, bota lá no comentário, a gente vai interagir lá. A gente vai estar aqui toda segunda-feira, às 17h30, com um vídeo novo para você. Semana que vem, o que, Letícia? Qual filme? Her, muito bem. Então, na semana que vem, a gente está de volta aqui às 17h30. Foi um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. E ajudem a gente a construir essa ideia, vem participar, tá bom? Até semana que vem. Beijão, querido. Beijão a vocês. Beijos, até. Comunica Pop. Comunica Pop.